Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. Quem tá assistindo gravado, passa uns minutinhos. Que nós vamos começar em seguida. Vamos esperar o pessoal chegar. Hoje eu tô fazendo a live 1 hora mais cedo, porque é sábado. E nós vamos falar sobre o efeito Kodak nos shopping centers. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Estamos começando agora. Estou esperando o pessoal chegar. Nós vamos falar sobre o efeito Kodak nos shopping centers. Bora lá. Bora lá. Eu estava preparando essa live. Como eu disse ontem, né? A gente estuda para fazer qualquer conteúdo aqui. Ele é planejado, estudado, enfim, né? Eu confiro estatísticas, eu confiro detalhes, né, para não passar nenhuma informação equivocada aqui. E aí eu conversei com 2 clientes hoje e mais um lojista que conversou comigo aqui pelo WhatsApp. E a gente estava falando, acabou que todo mundo conversou sobre a mesma coisa, né, sobre luvas e tal. E eu não sei se eu vou fazer uma live à parte ou vai ser dentro dessa live mesmo aqui, porque eu estava analisando aqui o conteúdo e tem muito a ver também com a questão das luvas. Dá pra gente já falar sobre esse assunto, né? Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Voltei. Tivemos uma interrupção aqui. Casos de família, né? Minha filha está com o pai e os amigos dela aqui do condomínio vêm aqui toda hora perguntar por ela. Eu vou botar uma placa, eu acho lá. A Vitória só volta dia 2. Gente, vamos lá. O efeito Kodak nos shopping centers. Então, como eu estava falando, eu acho que eu também vou falar sobre a questão das luvas aqui, porque tem tudo a ver. É um dos reflexos desse assunto principal da live. A mudança na cobrança de luvas e vai deixar vocês irritados, tá? Já adianto que vai deixar vocês irritados. Até deixa eu avisar aqui nos grupos que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram. Pronto. Vamos lá. O que é o efeito Kodak? Quem aqui, conta pra mim, quem aqui lembra das máquinas Kodak, né? Era custoso tirar foto, né, gente? Porque a gente tinha que ter a câmera, a gente tinha que ter o filme, então a gente comprava o filme que tinha de 12, 24, 36 poses, lembra? E a gente tinha que revelar a foto depois, né? E isso tudo tinha custo. Nem sei quanto custaria hoje um filme de máquina, né? Tem para vender, tá? Ainda existe um mercado pequeno para isso, mas ainda existe. E depois a gente tinha que pagar a revelação das fotos, né? Que eram fotos reveladas, não é que nem imprimir hoje, né? Que a gente manda imprimir e tudo mais. E a principal, a grande fabricante, tanto de máquinas fotográficas quanto de filmes, era a Kodak, né? E a Kodak era mundialmente conhecida e dominava realmente o mercado das máquinas. E começaram-se, né, as pesquisas, isso muito antes de chegar para os consumidores, né? Quem trabalha, quem é líder de mercado aí, entende das pesquisas que são constantemente feitas, né? Entende de tudo que está acontecendo, e as máquinas digitais começaram a entrar nessa onda do burburinho. Olha, vai ter máquina digital, olha, tecnologia e tal. E a Kodak, 10 anos antes, presta atenção nisso, 10 anos antes das máquinas digitais realmente dominarem o mercado, a Kodak já sabia, né, do que estava sendo feito, do que estava sendo preparado, e também sabia que vinha forte, né, a questão das máquinas digitais. E a Kodak, então, poderia ter tomado uma atitude, né?
E nesse momento, o que a Kodak acreditou que ia acontecer, né? A Kodak, ela confiou na fidelidade dos clientes, né? Que os clientes não iam... ia ser interessante as máquinas digitais, ia ser, né, uma questão interessante, mas que a fotografia mesmo, ela não iria ser impactada, né? Gente, olha a realidade que nós vivemos hoje e olha a discussão, né, e o pensamento e a interpretação de uma grande marca que com certeza tinha inúmeros profissionais capacitados para analisar mercado, né? Então a Kodak, ela não acreditou que as máquinas digitais iriam realmente substituir as máquinas tradicionais com filme e revelação de fotos. E então ela não entrou na onda, não vou entrar nessa onda de produzir máquina digital. Eu já produzo essa aqui é a tradicional, o público é fiel, né? Então eu não vou empreender recursos, tempo e energia para produzir algo que não vai pegar, né? Que vai ser só uma moda. E não foi isso que aconteceu, né? A Kodak, ela foi atropelada pelas máquinas digitais e hoje, né, a gente nem fala talvez em máquina fotográfica em muitos momentos, né? Porque o próprio celular tira foto, então é uma evolução. E aí é que tá, a gente continua tirando fotos muito mais do que antes, né? Porque antes a gente ainda ficava esperando para ver se a foto tinha dado certo, né? Se não tinha cortado a cabeça, os pés, uma pessoa da foto e tal. E a gente continua tirando foto, a gente tira ainda mais fotos e a Kodak morreu, né? A Kodak, na verdade, ela ainda existe, a marca, né? E ela está em outros segmentos aí, envolvidos com imagem, né? Mas não com a tecnologia, não com a força que ela teve enquanto as máquinas eram tradicionais com filme. E o que está acontecendo nos shopping centers, né? Qual é esse efeito Kodak dentro dos shopping centers? É que os shopping centers estão acreditando na fidelidade que os clientes ainda vão voltar a consumir presencialmente como consumiam há 10 anos atrás, né? Que os shopping centers vão continuar sendo centros de consumo desenfreado, né? Consumir por consumir, que essa é a ideia inicial dos shopping centers. E que esse modelo de negócio dos shoppings da década passada, né? Ela vai continuar existindo. E a gente está vendo que isso não vai continuar assim e que hoje quem sustenta esse sonho que já acabou dos shopping centers são os lojistas, que estão se endividando, que estão passando por dificuldades, a rotatividade de lojas em shopping centers está cada vez aumentando mais e o shopping center não investiu ainda na tecnologia que a Kodak deveria ter investido para não ser atropelada dentro do seu mercado. Pelas máquinas digitais. O shopping center ainda não começou a produzir a sua máquina digital para atuar, para continuar no mercado. E o que a gente vê? Quais seriam essas mudanças que os shopping centers precisariam fazer? Principalmente temáticos, focados em experiência, em motivações outras de consumo que não só o consumo, né? A experiência do consumo, a experiência gastronômica, a experiência do entretenimento. Isso é o que faz as pessoas hoje saírem de casa para consumir, né? A maioria das pessoas hoje, elas vão no shopping por outros motivos que não só o consumo. E aí vão ter shoppings que são mais úteis, no sentido de que oferecem serviços úteis, no sentido de que oferecem serviços bancários, e aí eles têm uma forma de operar, uma forma de funcionar, um horário diferenciado, né? Tem os shoppings que são focados para o entretenimento e aí eles são muito mais frequentados, né, de quinta a domingo. Então eles têm uma forma de funcionar, uma forma ou sazonalidades anuais, mensais, semestrais, de férias, envolvendo criança ou não, envolvendo idosos, envolvendo pets. Né? Essa questão dos pets está sendo muito discutida, principalmente nos shoppings do Rio de Janeiro, porque tem shoppings que não estão fiscalizando o suficiente e os shoppings estão ficando literalmente fedorentos, né?
E então assim, quis inovar, mas não se preparou para a inovação de verdade, né? Simplesmente deu uma liberdade para o consumidor levar os pets, mas não cuidou de realmente ser um ambiente para esse tipo de público, digamos assim, né? Então não adianta fazer para inglês ver. Não adianta, vou liberar os pets, né? Agora pode frequentar shopping center, vou liberar isso, vou liberar aquilo. Não é simplesmente liberar, é promover a experiência, tá? Porque donos ou não de pets, tem seres humanos também circulando ali e que precisa fazer uma integração, né? Para que esses dois indivíduos, né? Esses dois seres, né? Os humanos e os pets consigam conviver ali de uma forma prazerosa para os dois, né? Então, eles não estão se preparando, os shopping centers estão fazendo essa mudança de uma forma muito superficial, muito despreparada, e eu faço a crítica mesmo, porque tem alguns shopping centers que estão provando que é possível fazer muito bem feito, né? E aí esses outros amadores, né, vêm tentar, não, vamos atrair o público com aquilo que o público está vendo acontecer em outros shopping centers, mas no nosso modelo de negócio continua inalterado. Não tem, sabe? Eles querem mudar sem mudar, entendeu? Mudar preservando, mudar mantendo algumas coisas, aí não é mudança, né? Então, os shoppings, eles estão sim passando por esse efeito, e já não é de hoje, né? Já vem de antes da pandemia. Antes da pandemia a gente já via nas estatísticas uma diminuição do crescimento, ou seja, ele estava crescendo, mas não na mesma proporção que vinha crescendo 10 anos antes. Com a pandemia, os shoppings voltaram no seu faturamento 10 anos, tá? Literalmente 10 anos, isso eu vou mostrar para todo mundo que estiver no webinar do dia 24, na próxima segunda-feira. Eu mostro todas as estatísticas ali. Eles retroagiram em faturamento, em circulação de pessoas, e 10 anos, né? E aumentaram mais de 5% em número de lojas. O que isso significa? Né? Que eles estão entupindo os shoppings de lojistas, mas o público está diminuindo. E aí como é que fecha essa conta? Como que o lojista realmente vai faturar o suficiente? Então os shoppings, os lojistas estão faturando menos, mas os shoppings estão faturando mais. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Esse é o efeito Kodak. Eles estão sendo atropelados, só que diferente da Kodak, que assumiu todo o baque ali da mudança de mercado, da mudança de produto, do consumidor que mudou de produto, os shoppings estão transferindo o seu prejuízo para os lojistas. A maioria dos shoppings está fazendo isso, né? Está transferindo o seu prejuízo para lojistas que estão se endividando, que estão vendendo casa, que estão vendendo apartamento, que estão sendo penhorados, leiloados, endividados, ou que não chegam a ser endividados, mas que não conseguem crescer, estão segurando o crescimento de muito empreendedor, frustrando esses empreendedores, né, de uma maneira muito severa, e mantendo o seu plano de negócio falido. Porque o plano de negócios tradicional de um shopping center não funciona mais. Nem no interior, nem na região metropolitana, nem na capital. Ele não funciona mais. E qual seria a saída para o lojista, né? A saída para o lojista é exatamente procurar um ambiente que realmente esteja adequado ao novo modelo de consumo. Eu estou neste processo, saí do shopping com muitas dívidas. Rayane, assim, ó, eu não sei se, não sei e não precisa falar, tá? Eu vou comentar outras histórias que eu conheço, né? Fecha a loja, fica com a dívida, entra num processo de execução, o shopping começa um processo de execução, a pessoa não tem condições de fazer o pagamento e deixa esse processo rolar. O último lojista que passou por mim e fez isso e me procurou somente num estágio muito avançado do processo, a dívida dele tinha ido de 300 mil para 1 milhão. Então ela mais que triplicou nesse período. Isso é muito grave.
né? Isso é muito, muito, muito grave. Porque precisam ser tomadas medidas imediatas. Nenhum lojista, eu até contei ali, já tô quase batendo 100 lojistas atendidos. Nenhum dos lojistas que passou por mim levou esse processo adiante. Nenhum levou. A gente monta outro nível de plano, outra forma, e a gente resolve a questão. Não é da forma que você quer, pode ter certeza disso. Não é mágica, não é um estalar de dedos, é trabalho duro, sério. Temos que fazer concessões, temos que mudar de opiniões, temos que ver outras visões, né? Ver por outros ângulos. Mas a gente não dá para deixar um processo desses de execução seguir. Não dá. A dívida vai crescer exponencialmente. Não dá. Não dá. Então, assim, a gente já fez inúmeras negociações. Cada negociação é própria do lojista, porque depende das características do contrato, das garantias, das condições atuais. Enfim, depende de muita coisa para fazer uma proposta. Já consegui ter 96% de desconto. E esse lojista que deixou o processo correr aí, atingiu bens do fiador, enfim, foi um auê dentro da família, os fiadores eram os pais e tudo mais. Esse processo foi um dos que eu consegui menos desconto. Deu 34% só, tá? Então, porque entrou num estágio muito avançado. Mas a minha média, antes desse processo entrar, eu digo que esse processo reduziu a minha média, né? A minha média de desconto era 70%, né? Agora ela foi para 60%, porque, né, ele entrou no cálculo e diminuiu essa média. Então, não deixe isso ser levado adiante. E inúmeros lojistas estão passando por isso, né? Lojistas extremamente desmotivados, porque o shopping está perdido no seu plano de negócio arcaico, né? Extremamente desmotivados. E aí eu tenho uma lição para a vida, tá? E aí eu gostaria de passar aqui para vocês isso. E eu passo com muito mais ênfase e muito mais detalhes dentro do evento. Mas vou adiantar aqui o princípio básico, digamos assim, diante de uma desmotivação. Continuando lojista ou não, continuando loja ou não, né? Os lojistas estão desmotivados, os empresários estão desmotivados, né? E uma das coisas que mais motiva as pessoas é o progresso. A coisa que mais motiva o ser humano é o progresso. Se eu conseguir fazer um pouco mais, eu me motivo para fazer um pouco mais. Só que como que a gente analisa o nosso progresso? Porque às vezes nós estamos tendo progresso em algumas situações, só que nós não visualizamos isso porque nós estamos tendo o contrário em outras situações, certo? Então o que a gente precisa para mapear o nosso progresso, nos automotivarmos e resolvermos definitivamente as questões? É de um plano. Porque quando a gente tem um plano, né, os planos eles servem para causar pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças vão motivando a gente a executar outras mudanças, até a gente conseguir gerar um impacto nesse desejado. Então, assim, a desmotivação ela é sanada pelo progresso, pequeno que seja. Um pequeno vai gerar outro pequeno, que vai gerar outro pequeno, que vai gerar um pouquinho maior, até que a gente vai alcançar o que a gente quer, né? Só que a gente precisa ter claro o que é um progresso dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, e o que não é. A gente presta muito mais atenção no que não é e desconsidera o que é, o que a gente está evoluindo. Então, para a gente conseguir entender o que nós estamos progredindo, é quando nós temos as nossas ações planificadas, né? Um plano de ação. Aí quando a gente enxerga todo o plano, os detalhes do plano, e tu vai conseguindo cumprir os detalhes nas etapas que você estabeleceu, você vai conseguindo ver, nossa, eu consegui mais isso, eu consegui mais isso, eu consegui mais isso, mais isso, mais isso, até que você se sente extremamente motivado para continuar. Se a gente não tem esse plano estabelecido, a gente não sabe em que pé a gente está. A gente pode estar até avançando, mas a gente para no meio do caminho por não estar vendo o caminho percorrido, né? Então,
não façam que nem os shoppings, né? De permanecer com os planos antigos para uma situação que não é mais a mesma. O efeito Kodak nos shopping centers, ele não é uma teoria minha, tá? Eu até já coloquei lá no grupo do WhatsApp o site e o autor dessa constatação, né? Não é uma teoria, é uma constatação, porque existe efeito Kodak em diversos mercados, né? Em diversas empresas, eu acho que para diversas pessoas também. Então, o efeito Kodak é aquela coisa assim, você está vendo que você não vai ter mais como trabalhar com aquela situação, mas você continua insistindo no plano antigo porque é a única coisa que tu tens, né? E o segredo dos shoppings revelado aos lojistas é um evento que eu preparei exatamente para a gente fazer essa mudança, essa virada de chave, né? Verificar qual é o plano que realmente se encaixa para o novo mercado dentro dos shopping centers e para qualquer outro tipo de mercado. Nesse caso, é exclusivamente para lojistas de shopping. Nós estamos preparando um evento para novembro para franquias, e em outubro nós vamos fazer um evento exclusivo sobre internacionalização de negócios, né? Então, cada vez que eu abro um evento aqui para vocês, é um evento que a gente construiu a partir de uma demanda de clientes nossos, né, que nos trouxeram problemáticas e que a gente vê que tem muito mais gente que pode ser beneficiada. O conteúdo todo que está aqui no Instagram, no nosso site e que vai ser entregue gratuitamente no evento, ele é um conteúdo baseado na realidade que a gente vive dentro do escritório junto com esses clientes, né? Todo o meu escritório, ele é composto por advogados que não tem só curso de direito. A gente tem MBA em gestão de negócios, a gente trabalha muito com o mercado, a gente convive muito com empresários, a gente se coloca como empresários e muitos de nós sócios também temos empresas. Eu tenho empresa, meus sócios também têm, sócios fundadores do escritório também têm empresas. Então, nós trazemos o planejamento que a gente utiliza para nós, dentro do escritório, para as nossas empresas, e com certeza faz muita diferença essa troca de conhecimento, de informação. Porque uma das coisas mais importantes que eu considero dentro do empreendedorismo é a troca de conhecimento com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, ou que já passaram, ou que já chegaram aonde a gente quer chegar, né? Com os lojistas de shopping a gente vê muito essa problemática do endividamento, do problema com o mix, desse efeito Kodak aqui, que os shoppings não estão se atualizando. Então a gente está trabalhando muito em tirar lojas de shoppings que não estão acompanhando a evolução e levar para shoppings que estão, né? A gente ajuda a fazer análise de mercado, enfim, ajuda a fazer análise desses outros shoppings. Então, e a gente leva os lojistas para esses outros shoppings, a gente muda essa situação, porque esse é o maior problema dos lojistas. Já da questão das franquias, a gente trabalha muito com empresas que desejam franquear seus negócios, né? Então nós trabalhamos numa outra etapa, digamos assim, da situação, um outro viés, né? Um viés mais de crescimento do que de solução de problemas e conflitos, né? Já na internacionalização, então, é quando a gente já arredondou a empresa, já franqueou, já construiu rede, já fez um monte de coisa, e aí o empresário decide abrir frente fora do Brasil. Nossos países aí que a gente atua, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Argentina. Então nós trabalhamos nesses outros países com outros colegas, parceiros nesses locais. Então, assim, desde a solução do problema, do endividamento, da coisa mais crítica que pode estar acontecendo dentro da tua empresa, até a gente abrir uma filial nos Estados Unidos, ou Canadá, ou Portugal, na Europa, nós temos todo esse caminho a percorrer dentro do escritório, não só a parte jurídica, mas principalmente a parte de empreender, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com empresa, justamente por isso, das diversas possibilidades que a gente tem dentro da empresa, né? Que a gente consegue apresentar para o empresário, assim, ó, você está numa situação caótica, mas você pode chegar numa situação de extremo sucesso também, né? Basta a gente planejar e executar e resolver. E o segredo dos shoppings revelado aos lojistas é um plano de ação
para empresas que estão com problemas, endividadas ou com outros níveis de problemas, com fornecedores, contratuais e até trabalhistas, né? A gente trata dentro desse evento e dali a gente pode evoluir para outras coisas. Porque se a gente não está em crescimento, uma empresa que não está em crescimento, ela está falindo, tá? Isso é uma constatação mercadológica aí, que não sou só eu que falo, né? Se uma empresa não está crescendo, ela está falindo, ela está se direcionando para falência, porque a atividade comercial, ela exige esse movimento, né? O mercado exige movimento, tudo exige movimento. Então, se você não está se movimentando para o crescimento, você está se movimentando para fechamento da empresa, né? A estagnação, entrei num platô. Não, você está caindo. Não existe platô no empreendedorismo. Ou você está crescendo ou você está caindo, né? Não existe platô. No empreendedorismo não existe platô. Existe um crescimento mais acelerado ou um crescimento mais lento. Ou o declínio. Parado você não vai ficar, porque o consumo não é estático, né? Então não tem como o mercado para a sua empresa ser estática, né? Eu estou conseguindo manter o faturamento, mas a sua ação, ela está em crescimento. Para conseguir manter faturamento, meu amigo, não é simples também, né? A manutenção de um faturamento bom não é fácil também. Você tem que estar crescendo em outras áreas para conseguir manter um faturamento. Não é só o faturamento que mostra um crescimento empresarial. Manter esse faturamento quase que estável, né? Como a gente vê os números iguais ou muito parecidos, a gente acha que é uma estabilidade. Não existe estabilidade dentro do empreendedorismo. Não existe platô, não existe estabilidade. Porque para te manter uma estabilidade nos números, você está mantendo outro ponto da empresa em crescimento, né? E se você acha que a sua empresa está parada, ela não está parada, ela está caindo. Certo? Perguntas, gente. Rafael, Sérgio, oi Andrei, tudo bom? Rayane, eu acho que respondi, né? Certo? Deixa eu ver, eu já tinha separado aqui qual vai ser o tema da live de amanhã. Deixa eu abrir aqui a minha cola e eu vou falar pra vocês aqui qual vai ser o tema da live de amanhã. Vou abrir aqui. O tema da live de amanhã. Tá, faltou um ponto aqui. Não vou falar ainda. Faltou um ponto aqui sobre a questão das luvas, né? Que um dos lojistas me chamou hoje no direct e me falou o seguinte, tá? Eu não vou poder puxar aqui porque eu não consigo ler e fazer a live ao mesmo tempo. Mas ele falou o seguinte, que antigamente as luvas eram altíssimas dentro dos shoppings e tem shoppings que ainda cobram luvas caras, mas que ultimamente se vê até a retirada ou luvas simbólicas para o lojista ir para o shopping, porque tem muita loja fechada e tudo mais, né? Então, meio que o shopping está desesperado para fechar, para diminuir a vacância dentro do shopping. Gente, essa questão das luvas é uma das coisas, um dos pontos do modelo de negócios do shopping que está sofrendo o efeito Kodak, né? E uma das formas que eles estão achando de tentar readequar o modelo de negócios é liberando o PET e tirando as luvas, né? Sim, antigamente assim, teve luvas assim que eu já vi contratos mais antigos que as luvas chegaram, contratos da década de 90 ali, logo depois que entrou o real e na década de 2000 ali, luvas de 100, 200, 300 mil reais que foram cobradas para o lojista entrar no shopping, né? Shoppings que foram inaugurados naquela época também cobraram luvas altíssimas e agora não se sustenta, né? Por quê? Porque o modelo de negócio do shopping, ele é baseado, como eu disse no início da live, numa situação de consumir por consumir. Então, o que o shopping fazia? Qual era a proposta do shopping? Reunir consumidores num ambiente fechado, seguro e bonito. Então, olha a vantagem que uma loja, que as lojas essa questão de centros comerciais e shopping centers é uma questão muito recente. E era muito difícil construir shoppings, né? Diferente agora, que é um pouco mais fácil. Então, era muito difícil construir shoppings. Ter uma loja dentro de um centro comercial que reunia consumidores era um ganho muito grande para quem abria a loja lá.
Então fazia muito sentido cobrar luvas. Luvas, o que é luvas? Se tem alguém aqui que não sabe o que é luvas. É o valor inicial lá, como se tu comprasse o ponto, mas que na verdade tu pagava um aluguel. Ironicamente, isso aí é bem contraditório, né? Tu compra uma coisa que depois tu continua pagando aluguel. Então, essas luvas, elas eram cobradas altíssimas porque realmente os centros comerciais, eles eram vistos como um grande diferencial, uma coisa muito positiva e que realmente trazia muita lucratividade. Só que as coisas foram mudando e chegamos na situação que estamos hoje, o consumo mudou muito, o comportamento dos consumidores mudou muito e não é bem assim. Os shoppings, eles não estão sendo tão atrativos assim, eles não estão conseguindo trazer tanto cliente para dentro e eles não estão conseguindo mostrar para o lojista um benefício que justifique a cobrança das luvas, tá? Então o primeiro ponto a responder aí, né? Por que estão mudando, por que não está sendo? Porque não está mais fazendo sentido, né? Faz mais sentido eu pagar bem caro por uma plataforma de marketplace ou de e-commerce do que pagar para abrir uma loja num shopping center, né? Em vários setores isso está se confirmando. Agora, Raquel, e quem pagou as luvas? Como que fica? Não muda nada. Pagou as luvas e não vai receber de volta, tá? Gente, assim, ó, quem participar do webinar, a inscrição tá no link da minha bio. Quem participar do webinar vai entender isso que eu tô falando, tá? Quem assinou o contrato e pagou luvas e agora tá vendo que outras lojas estão indo pro mesmo shopping e não estão pagando luvas, não muda nada. Nada. O shopping não vai ter obrigação de devolver esse dinheiro, nem por contrato, nem por lei, nem por jurisprudência, tá? Então, quem pagou luva, pagou, tá? Isso é uma das coisas que a gente discute muito na hora de analisar um shopping para levar um lojista para dentro de um shopping. Não é a questão se cobra ou não luvas, o valor das luvas, se elas valem a pena, né? E o shopping que não tá cobrando luva é porque ele tá muito mal. Então, é um ponto a ser observado. É ruim pagar luvas? Mas o shopping que não tá cobrando, ele tem uma dificuldade maior. Então, assim, e quem pagou, pagou e não vai ver esse dinheiro de volta. Não vai ver. Rescindido antes o contrato. Essa questão de falta de público dentro do shopping, falta de fluxo de pessoas. Tem como negociar o que pagou de luvas numa dívida de saída, na saída? Olha, nunca tu vai ver isso aí escrito no contrato, num acordo. Nunca. Mas é um argumento que a gente pode utilizar. Isso vai fazer sentido dentro do evento O Segredo dos Shoppings Revelado aos Lojistas, tá? Tem muita coisa que a gente pode falar, tem poucas coisas que a gente pode escrever e muito menos coisas que a gente pode cobrar. Mas a negociação, ela é viável e a gente pode se utilizar desses argumentos, mas não pegar essa informação nua e crua, atirar na mesa na frente do shopping e dizer assim, não, eu paguei 50 mil de luvas, vamos colocar isso aqui como desconto da minha dívida e eu entrego a loja. Não é assim que se chega no shopping. Ele jamais vai reconhecer que ele está devolvendo luvas ou está dando desconto no valor das luvas. Não se faz essa relação jurídica entre essas coisas. Por quê? Gente, abre precedente, né? Aí vai ter mais 50 lojistas lá que vai querer a mesma coisa. Pro shopping isso aí não é vantagem. Então é mais fácil o lojista se prejudicar fazendo esse tipo de proposta do que se beneficiar. Tá? A gente tem que levar por um outro caminho. É diferente. Tá? Então, no Segredos dos Shoppings, no evento Segredo dos Shoppings Revelado aos Lojistas, eu vou trazer todo o plano, como que a gente trabalha com esses argumentos, com essas condições. Isso é uma condição da loja que tem que ser levada em conta, né? Então, tudo isso são detalhes que vão fazer sentido e eu vou explicar a forma de utilizar dentro do plano completo. Certo, gente? Então, assim, vamos sextar. Não, hoje é sexta ainda, né? Amanhã a live vai ser
sobre como que a sua loja vai ficar depois do webinário O Segredo dos Shoppings revelado aos lojistas. O que seria uma loja reestruturada? O que seria uma loja realmente adequada a um shopping certo e tudo mais? Então nós vamos conversar amanhã é sábado. Não, esse tema que eu passei aqui é o de domingo. Amanhã o que eu pensei em passar aqui pra vocês, o que eu aprendi advogando para lojista, porque é uma advocacia extremamente, bem diferente, tá? De todo o resto da advocacia empresarial. Alguns nichos proporcionam isso. E inclusive eu tenho um curso para advogados de como advogar para lojistas de shopping center. Raquel, tu ensina os outros a fazer a mesma coisa que tu e a concorrência. São mais de 600 mil lojistas no Brasil. Nem que eu quisesse eu conseguiria atender todo mundo, né? Então tem mercado para todo mundo. E então o que eu aprendi advogando para lojistas amanhã de noite, tá? Vamos conversar amanhã. Eu vou contar algumas histórias. Quem sabe te ajuda aí a resolver algumas questões da tua loja, como que eu comecei, qual era o meu pensamento antes de advogar para lojista, como que é o meu pensamento hoje, o que me fez abraçar essa causa, né? Porque é uma causa, né? Eu falo coisas aqui, gente, que muito colega aí vem me criticar depois, né? Então, por exemplo, esse lojista que triplicou a dívida, foi porque o colega não era especialista na área. E o colega não gosta muito de mim, né? Então, levantar uma bandeira, abraçar uma causa, que a gente compra alguns não amigos no meio do caminho, né? É difícil às vezes é bem difícil. Então amanhã eu vou conversar um pouco sobre isso, né? Amanhã eu acho que eu não vou estar nem aqui no escritório. Vamos fazer a live de um ambiente um pouco diferente, porque vai ser sábado. E domingo, então, eu vou falar sobre como que a tua loja vai ser depois do evento, né? O que seria, como que foram as lojas, como que estão hoje as lojas transformadas pelos outros 3 webinários que a gente fez, né? Que já foram dezenas de clientes atendidos aí. Como que os lojistas ficaram, né? Estão hoje, depois que passaram por esse replanejamento da loja. Então eu vou contar domingo à noite, certo? Então boa noite a todos, bom final de semana e até amanhã. Tchau, tchau. Tá parecendo Jornal Nacional, né? Eu dou boa noite e até amanhã todos os dias.